Olá, ouvintes da Bonafits, começa agora o canal de videoaulas. Hoje falaremos sobre transferência interestadual aqui no estado de Minas Gerais e a incidência do ICMS e a respectiva base de cálculo que deve ser utilizada na visão do fisco. Do meu ponto de vista, a transferência interestadual entre empresas de mesmo dono não deveria haver a incidência do ICMS, né? Até mesmo porque não há transferência de titularidade da mercadoria, ok? Assim a gente pode ver a súmula 166 do STF, que diz: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para o outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Ok? Vamos ver aqui então a visão do fisco mineiro, tá bom? Constatada a emissão de documento fiscal de transferência de mercadoria para estabelecimento situado em outra unidade de federação com valores inferiores aos das entradas mais recentes da mercadoria. Então, o fisco mineiro, com base na legislação, exige que nas transferências interestaduais seja utilizado como base de cálculo o valor mesmo, da entrada mais recente da mercadoria. O que a gente quer dizer com isso? Vamos supor que no dia 1 entrou mercadoria ao valor de R$10 e no dia 2 entrou mercadoria no valor de 11, aí no dia 3 entrou mercadoria no valor de 10,50 e no dia 4 você fez uma transferência. O valor que você vai ter que utilizar, valor unitário, para fins de base de cálculo do ICMS da sua nota de transferência, deve ser R$10,50 na visão do fisco, tá bom? Vamos pegar aqui o material e passar um pouquinho aqui para a gente entender. Versa autuação sobre o recolhimento menor de ICMS no período de 1 a 31/12/2015, né, em razão de emissão de notas fiscais relativas às transferências interestaduais. Ok. E aí ele traz as exigências. O contribuinte, né, entrou com impugnação, solicitou nulidade novamente aqui, que a gente tem visto na maioria dos autos, mas foi negada. Também solicitou perícia, né? Todavia, o fisco bem colocou aqui, né, não seria o caso de exigência de perícia, né? Porque, segundo a doutrina, em casos em que o julgamento do mérito de causa dependa de conhecimentos técnicos de que o magistrado não dispõe, deverá recorrer ao auxílio de um especialista, né, o perito. No caso aqui não seria isso, né? Tá bem delimitado aqui a infração e de ciência de todos é meramente o fiscal cumprindo o que está na legislação mineira, né? E desconsiderando a orientação do STF. Aí vamos passar aqui mais de onde que é que ele buscou essas informações, né? A metodologia utilizada pela fiscalização, para você que acha aí que o fisco ainda não consegue ler o seu SPED, né? Inclusive nem DAP teremos aqui mais em Minas Gerais, né? Já não temos, né? E o fisco mineiro está totalmente apto a ler o seu SPED, né? A metodologia utilizada pela fiscalização para apuração das diferenças relativa à base de cálculo do próprio ICMS inerentes a cada operação baseou-se no roteiro valor de transferência interestadual, né, em que é feita a conferência dos valores utilizados para a tributação de ICMS, utilizando os arquivos eletrônicos fornecidos pelo contribuinte, o SPED. A apuração encontra demonstrada nas planilhas inseridas. O anexo contempla registro dos documentos de entrada e saída, contém os arquivos eletrônicos do SPED, todos os contribuintes e relativo ao período autuado. Em síntese, a base de cálculo determinada pela legislação foi apurada como, mediante o levantamento do valor unitário da entrada imediatamente anterior a cada transferência realizada. Simples demais de fazer isso aí via programação, né? Que foi posteriormente multiplicado pelas quantidades de mercadorias transferidas. Então, o pessoal lá tem, gente, os programadores que estão por conta de fazer essas verificações, essas validações, assim como a gente tem aí várias ferramentas de auditoria, né?
segue aí até uma sugestão para as ferramentas de auditoria que temos hoje para fazer mais esse cheque, se a transferência está ao preço da última entrada aqui no estado de Minas Gerais, né? Aqui bem importante frisar, né, já que a gente já passou aqui a visão do fisco, aí vai estar toda a defesa. Um dos conselheiros discordou, né, teve divergência, e a divergência do conselheiro foi exatamente referente à súmula 166, que o conselheiro entende que deve ser seguida pelo fisco mineiro, tá bom? É a posição dele, mas foi voto vencido. A título de exemplo, e aqui no acórdão o fiscal explica bem aí, fazendo uma contextualização da lei complementar, a lei Candir, versus o regulamento, versus a Constituição. Ele traz aqui também o Pacto Federativo, né? E aí ele vai falar algumas questões que até são justas, né? Fora o fato de eu não concordar com a incidência de ICMS nas transferências entre empresas de mesmo dono, né? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que a filial de Minas fez uma transferência para São Paulo, né? A base de cálculo naquela ocasião foi 100, o valor do ICMS, né? 100 vezes 12, que é a alíquota interestadual, R$12 de ICMS, tá bom? Então, a filial de São Paulo foi lá e creditou R$12 de ICMS. Seguindo a visão do fisco, ele deveria aplicar, né, o ICMS da entrada mais recente, que via de regra, a não ser, vamos supor que acontece um cenário de Covid, aí a base de cálculo pode alterar devido a situações de mercado, né? Mas vamos supor que fosse os mesmos 100, o ICMS que voltaria seria os mesmos R$12, né? Todavia, se fizer da forma que o autuado estava pleiteando, que era transferir a preço de custo, né? O que acontece? Minas transfere para São Paulo, veio 12 de ICMS para cá. Aí o contribuinte volta uma transferência a preço de custo. Então ele tira lá o ICMS que é recuperável, base 88 vezes os 12, 10,56. Nesse caso, o fisco entende que ele foi lesado em 1,44, né? Assim não cumprindo o pacto federativo. Você pode dar um pause aqui e ver aqui essa fala que o fiscal trouxe para a gente. Então fica essa dica aí, na hora de você fazer transferência interestadual aqui em Minas Gerais, faça da forma que o fisco está solicitando ou procure aí seus direitos legais para se proteger. Um forte abraço e até a próxima.